Olá, seja bem-vindo ao canal Filhos de Deus. Desde já quero convidar a todos a se inscreverem no canal, darem um like e fazerem parte dessa família, desse grupo de pessoas que fazem a vontade de Deus, que buscam a vontade do Senhor. Seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos fazer mais um estudo que de fato acredito que vai dar um grande ensinamento para todos vocês, não só agora, mas para o futuro também. O Senhor tem colocado no meu coração para estar falando sobre a sexualidade, sobre o pecado da luxúria e sobre muitos outros problemas que acontecem na vida do ser humano através desse pecado. E hoje nós estaremos fazendo um estudo especificamente sobre esse pecado. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e vamos para o estudo. Luxúria, em latim, significa luxúria, ou lascívia, em latim, lascivica. É uma emoção de intenso desejo pelo corpo. Segundo a doutrina católica, é um dos 7 pecados capitais. A luxúria é um pecado capital, ou seja, um pecado mais forte, que segundo a doutrina bíblica, serve de porta para levar a outros pecados. No princípio da criação, Adão e Eva, quando estavam no Jardim do Éden, quando estavam na presença do Deus vivo, foram ordenados para que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E infelizmente, eles desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir dali, eles tiveram os seus olhos abertos. Eles viram a maldade humana, eles conheceram o mal, eles conheceram o pecado. E a partir dali, eles foram totalmente contaminados com o pecado. E junto com o pecado veio a impureza, a lascívia, veio o pecado da luxúria. Tanto é que quando Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele começa a ficar envergonhado. Ele coloca as suas roupas, ele pega várias folhas de figueiras e coloca no seu corpo para cobrir a sua vergonha, mostrando que Adão e Eva realmente se sentiram envergonhados, coisa que antes eles não tinham. Antes eles tinham pureza, mas essa pureza, essa santidade que eles tinham com o Senhor ali naquele lugar foi totalmente destruída através do pecado da luxúria, quando os seus olhos forem abertos. O exemplo disso está escrito em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6 ao 7, que diz assim: Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, estrelaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Ou seja, eles perderam a sua pureza, tudo isso através do pecado. Através do pecado e como eles viram aquilo que aconteceu antes. Como eles entenderam que de fato aquilo realmente mudou a vida deles. O pecado foi justamente o pecado que levou o homem a se corromper através da lascívia. Porque justamente a lascívia, ela nos leva a praticar outros pecados. Você não começa apenas com um beijo. Você começa com um beijo, depois você vai para a prostituição, depois você vai para o sexo implícito, para a fornicação e para outros e vários outros tipos de pecado que iremos falar hoje nesse estudo. Então, os olhos deles foram abertos através do pecado. Eles não sentiam vergonha, mas agora eles sentem vergonha por causa do pecado que contaminou o corpo deles. E nós iremos entender isso mais para frente. E desde a época do Jardim do Éden, desde a época da criação, nós vemos que até os dias de hoje, infelizmente, a sociedade ela tem se construído dessa forma. Vemos músicas de funk e de vários outros ritmos musicais que só servem para sensualizar a sociedade de forma pecaminosa, músicas feitas para incitar o sexo, incitar a pornografia, a prostituição e várias outras coisas.
Infelizmente, as pessoas têm se corrompido cada vez mais com essas ideias. E como que era antigamente, né? A sociedade ela tem se contaminado de forma muito promíscua, sabe? Até mesmo na forma de vestir, as pessoas mudaram. Antigamente, as pessoas se vestiam de forma mais decente. Hoje em dia, infelizmente, elas se tornaram praticamente peladas, nuas. Você vê as pessoas nuas, praticamente nuas, com o corpo para fora totalmente, usando roupa justa, usando roupas que mostram o seu corpo. E infelizmente isso tem influenciado para aumentar a excitação sexual, aumentar a libido, não só dos homens, mas também das mulheres. As pessoas elas têm usado até mesmo roupas que chamam muito a atenção. E isso foi um plano pecaminoso, um plano satânico, que foi colocado sobre a sociedade, para que as pessoas pudessem se sexualizar cada vez mais. Desde a época da excitação sexual, desde a época dos eventos, dos grandes eventos que mostraram a sexualidade como algo empoderado, como algo bonito, algo bom. E eu estarei mostrando aí algumas fotos para vocês, para que vocês vejam como era antigamente. Na época dos anos 60, entre os anos 60 e 80, na década de 60 a 80, as pessoas se vestiam de forma correta, de forma boa. Não era uma roupa que incomodava, era uma roupa que era bonita, chamava atenção e que não mostrava o corpo todo das pessoas. Não só as mulheres, mas os homens também se vestiam de forma mais decente. E hoje em dia, você só vê mulher de short curto, mulher com perna para fora. Às vezes nem um short consegue cobrir direito, de tão apertado que é. Pessoas de forma promíscua dentro de festa, dentro de balada, de boate, de vários outros lugares, mostrando o corpo de forma livre, como se aquilo dali fosse algo mais normal do mundo. E aquilo só vai excitando cada vez mais as nossas visões, os nossos rostos, as nossas falácias, as nossas palavras, né? E o ser humano, ele desde criança, ele é influenciado a ter um desejo sexual fora do normal, acima do normal, desde muito novo. Por exemplo, inclusive até mesmo nas novelas, como em vários outros programas de televisão, e vários outros lugares, como as novelas da Globo, ou os programas de televisão que são apresentados na televisão, que só mostram sexualidade, que só mostram promiscuidade sobre as pessoas. E isso, infelizmente, tem influenciado cada vez mais a sociedade. Através das novelas da Globo, dos programas. Inclusive, tem até mesmo uma atriz da Globo que ela fez um depoimento falando sobre isso. Sobre como era lá dentro da Globo, como que era lá dentro do camarote da Globo, lá dentro da organização deles, como era, como que eles faziam lá. E ela mesma disse, ela mesma falou no vídeo, no áudio falando, como eu vou estar mostrando aí pra vocês, como era lá dentro, como era um absurdo que eles faziam lá dentro, o que as mulheres precisavam fazer para estarem lá dentro. Eu já vou colocar aí pra vocês e vocês podem estar vendo aí. Fui artista nos anos 70, a promiscuidade ali atrás dos bastidores da Globo era uma coisa horrível. Primeiro, para eu ser artista, eu tive que casar com um dos diretores, porque eu tinha que escolher. Ou virava lésbica, ou drogada e traficante, ou aprendia todas as imoralidades possíveis, tinha que me tornar uma pessoa depravada. E assim eram os bastidores. Só tinha a TV Globo comandando esse país. Vocês devem lembrar daquele tempo que ela saía do ar dizendo: vocês amigos da aldeia global, boa noite. Quer dizer, aldeia, nós éramos uma aldeia comandada pela cabeça deles. E vocês sabem quem são eles? Ninguém sabe. Nem lá dentro ninguém sabia. Era um pisando no outro, um destruindo o outro. E eu fui, porque eu caí na armadilha da cobiça e da vaidade. Eu queria ser artista. Ser atriz. Pra quê? Pra ser aceita. Pra ser admirada. Pra ser idolatrada. Eu fiquei uma moça muito bonita. Miss. Todo mundo, tem que ser artista, tem que ser artista. E fui. Casei com o diretor da Globo.
Pedi ajuda aos guias espirituais, fiz todo tipo de trabalho de despacho. E como ela disse aí, né, irmãos, que para ela poder entrar lá dentro, ela teve até mesmo que casar, né, com um dos diretores da Globo, ela teve que fazer vários pactos, né, espirituais lá dentro, inclusive, para conseguir ter sucesso e poder, né, lá dentro, para conseguir ter um grande cargo lá dentro. E essa questão espiritual, ela é muito usada nos dias de hoje, sobre a sexualidade. Nós não conseguimos ver, né, através dos nossos olhos carnais. Mas quando nós buscamos espiritualmente, nós entendemos o que as entidades, os espíritos malignos têm feito, têm trabalhado, como eles têm trabalhado contra a nossa vida no mundo espiritual, dentro da área sexual, dentro dos pecados sexuais. Um grande exemplo disso foi no filme do Harry Potter, quando os dementadores se alimentam da alma do ser humano. Ali é claramente um espírito maligno que se alimenta da alma do ser humano, sugando totalmente a sua energia vital ali. E no sexo, quando nós praticamos sexo de forma incorreta, de forma errada, de forma pecaminosa, essas entidades elas vêm. E quando elas vêm, elas se alimentam da nossa energia. Isso é totalmente válido na Bíblia, isso é totalmente explicado na Bíblia. E algo interessante que nós conhecemos na Bíblia e que faz todo sentido é que toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Ou seja, tudo aquilo que você faz e que não está a favor de Deus, não está na vontade de Deus, não faz parte da vontade de Deus, te distancia do seu propósito, daquilo que Deus colocou para você fazer aqui na Terra. E o sexo, ele é um dos pecados mais poderosos que existem. É claro que o sexo de forma correta, depois do casamento, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é um presente de Deus para a vida do ser humano. Mas quando ele é feito de forma errada, de forma exacerbada, de forma incontrolável, ele é uma maldição para a nossa vida. É algo extremamente importante que nós possamos entender isso. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito: estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, essa palavra ela nos mostra que o inimigo ele anda ao nosso derredor, procurando aquele que possa devorar. Ou seja, ele sempre está procurando uma brecha. E quando você comete um determinado pecado, não só o sexual, mas qualquer outro pecado, quando você comete essa brecha ela dá oportunidade para que o inimigo entre na sua vida. Isso é conhecido como legalidade. E é essa legalidade que nós precisamos fechar nas nossas vidas. Quando fechamos essa legalidade, de fato, o inimigo não consegue fazer nada contra nós. Mas isso só acontece quando nós fechamos essas legalidades. E o pecado sexual, ele é muito propenso a abrir legalidade na nossa vida. O pecado sexual, ele consegue abrir muita legalidade na nossa vida. Quando nós abrimos mão dessas coisas e começamos a fazer a vontade do Senhor, de fato, as legalidades elas acabam e o inimigo consegue se afastar da nossa vida. Por isso que é tão importante nós fazermos a vontade do Senhor. E coisas que nós podemos fazer para nos afastar desse pecado sexual é algo muito interessante, que de fato o inimigo não quer que a gente saiba, que não quer que a gente conheça isso, mas algo que nós conhecemos sobre a palavra de Deus e o que o Espírito Santo tem nos revelado a cada dia mais, é que nós possamos fazer várias outras coisas. Nós podemos ter várias outras atitudes, como escapes, como hobbies, como atitudes boas que nós possamos tomar para fazer a vontade do Senhor e se livrar do pecado sexual. Aqui estão elas. São essas as atitudes que nós podemos tomar para nos livrarmos da lascívia. A intimidade com Deus, através da oração, a comunhão com os irmãos na igreja e a adoração, para exaltar o nome do Senhor. Podemos fazer isso de várias formas possíveis. Quando nós vamos à igreja, quando nós buscamos o Senhor, quando nós entramos em intimidade com Deus, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando ajudamos o próximo, quando nós exaltamos o nome de Deus,
quando nós estudamos a Bíblia, quando nós adoramos o nome do Senhor, falamos bem do nome do Senhor, exaltamos o nome dele, como nós já falamos em outros vídeos. Inclusive tem até um vídeo sobre Deus que eu fiz aqui no canal Filhos de Deus recentemente. Vou estar colocando aí o card para vocês estarem assistindo. É um vídeo muito bom que fala sobre a origem de Deus, e convido todos a assistirem também esse vídeo quando terminarem de assistir esse daqui, tá bom? É ótimo e vai agregar muito na sua vida, pode ter certeza disso. E a intimidade com Deus é algo essencial na vida do cristão, na vida dos filhos de Deus. A intimidade que Jesus Cristo tinha era tão grande que ele teve a capacidade de expulsar todos os demônios que estavam em volta dele. Quando ele andava no meio da rua, no meio de qualquer outra cidade, os demônios que estavam ali naquele lugar não conseguiam ficar aonde ele estava, porque ele tinha muita autoridade, ele tinha muito poder espiritual. Quando o apóstolo Paulo, passava perto das pessoas, ele não precisava nem tocar nas pessoas. Ele mesmo, a própria sombra de Paulo, conseguia curar os enfermos. Ou seja, ele tinha tanto poder, tanta autoridade, tanta intimidade com Deus, através do Espírito Santo, que ele não precisava nem mesmo falar com as pessoas. Só a sombra dele já conseguia curar as pessoas. E isso é extremamente importante para a nossa vida. Outras coisas também que nós possamos fazer é abandonar hábitos ruins, como os vícios. Os vícios são uma das maiores travas da vida do ser humano. Quando o ser humano entra em algum tipo de vício, como bebidas, drogas, sexo, pornografia, masturbação, drogas ilícitas e vários outros tipos de pecado que são condenados na Bíblia, quando o ser humano se liga com essas coisas, infelizmente, a vida dele só começa a regredir. Ele não consegue ir para frente. Quando você quer fazer um concurso, você não consegue. Quando você quer conquistar algo grande na vida, quando você quer juntar dinheiro para fazer algo de bom, você não consegue, porque o dinheiro que você tem, você gasta tudo no vício. Quando você quer fazer algo de bom para alguém, quando você quer fazer uma faculdade, estudar para fazer uma prova, você não consegue, porque os pecados sexuais só te atrapalham. A pornografia, o vício da pornografia só atrapalha o ser humano. Só te atrapalha, só te deixa fraco, porque são entidades que sugam a sua energia. Então, para tirar isso, a única forma de abandonar isso é abandonando os vícios. É dizendo não a isso. E quando eu digo dizer não, não é apenas dizer não de forma gradual. Hoje eu vou só se masturbar e não vou ver pornografia. Amanhã eu vou se masturbar só um pouco e não vou ver pornografia. Não, quando eu digo parar, é parar de vez mesmo. É um tratamento de choque. Quando Jesus chegou para o jovem rico, ele não chegou para o jovem rico e disse assim: irmão, hoje você vai tirar só 10 mil reais em moedas aqui da fortuna que você tem e vai deixar para os pobres. Não, o que Jesus Cristo chegou para os jovens ricos e disse: não, largue tudo que você tem, dê tudo que você tem para os pobres e me siga. Ou seja, o jovem rico, ele tinha uma fraqueza. Qual era a fraqueza dele? A riqueza. E o que ele precisava fazer para seguir a Cristo e fazer a vontade do Senhor? Abandonar toda aquela fraqueza que ele tinha. E o pecado sexual é uma fraqueza na nossa vida. E quando nós abandonamos esse pecado, quando nós abandonamos esses vícios, essas práticas, a nossa vida muda. Porque a gente começa a se sentir melhor. Não só fisiologicamente, mas também espiritualmente com Deus. E é isso que contribui para o crescimento da espiritualidade, para o conhecimento e para a intimidade que o Senhor Deus quer ter com nós, com o seu Espírito Santo. E é dessa forma que nós conseguimos ter cada vez mais intimidade com Deus e mais autoridade com o Senhor, quando nós abandonamos esses vícios. Outra forma também muito importante, que vale citar aqui, é o escape. O escape é algo muito importante para que o Filho de Deus consiga vencer o pecado. O pecado é algo corriqueiro na nossa vida. Todos os dias a gente vai pecar. Todos os dias a gente vai cometer algum pecado, seja em pensamento ou seja em ação.
nós somos pecadores. Mas uma coisa interessante que ajuda muito a vencer o pecado é justamente o escape. O escape é a forma, uma estratégia que o Espírito Santo dá para os filhos de Deus para se libertarem do pecado e pararem de praticar as obras do mal. Ou seja, o escape são atitudes que nós tomamos que nos afastam da prática do pecado. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, todas as tentações que nós fazemos na vida, todas as tentações que nós sofremos na vida, são normais, são corriqueiras. É algo normal na nossa vida. Tentação vai acontecer. Todos nós somos tentados em alguma coisa na vida. Mas quando nós temos um escape, esse escape pode nos dar uma oportunidade de fugir dessa tentação e de se libertar desse pecado e de evitar a prática desse pecado. Então, o escape que você tem hoje pode ser qualquer coisa. Às vezes é um hobby, algo que você gosta de fazer. Às vezes é o seu trabalho. Às vezes é uma atividade física que você gosta de fazer. Às vezes é o seu trabalho, ou até mesmo relacionamentos, relacionamento amoroso, conhecer alguém legal, poder namorar, poder casar com alguém importante, alguém que goste de você, alguém que está ali do seu lado o tempo todo. Entrar em intimidade com Deus, como nós já dissemos. Atividade física e várias outras atitudes. Até mesmo passear com pets, passear com animais, como nós sempre fazemos aqui. Como é bom poder passear com animais, como é bom poder fazer uma atividade física, algo que vai regressar, algo que vai realmente crescer em nossa vida, algo que é útil na nossa vida, que vai aumentar a nossa autoestima, que vai aumentar o nosso desejo de seguir, de fazer a vontade de Deus, de buscar ao Senhor. Ou seja, são práticas que nos afastam da prática do pecado e que nos dão cada vez mais força para vencer as tentações que o inimigo coloca sobre nós. E são essas as práticas que nós precisamos alimentar na nossa vida. Amém, irmãos? Então é isso. Eu espero que todos possam encontrar nesse vídeo forças e sabedoria e muito conhecimento para vencer a luxúria, que é um dos pecados que tem prejudicado a humanidade de várias formas possíveis. E eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja com você, possa te dar muito conhecimento cada vez mais. Venha aqui no nosso canal, seja bem-vindo ao canal Filhos de Deus. Venha aqui maratonar os nossos vídeos, pode ver quantas vezes você quiser. E toda semana nós estamos postando vídeos. Espero que todos vocês gostem dos vídeos aqui do canal. Também nos siga lá no canal Filhos de Deus do TikTok. E seja muito bem-vindo a essa família que tem buscado o Senhor e buscado cada vez mais intimidade e poder no mundo espiritual, através do poder do Espírito Santo de Deus. Assim que eu te hoje te agradeço e que o nome do Senhor esteja em suas vidas, que o Senhor possa te abençoar cada vez mais, que a paz que excede todo o conhecimento esteja em seu coração.